Estudo sobre eleição e predestinação. Versículo base, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eleição. A escolha por Deus daqueles que creem em Cristo é uma doutrina importante. Observe Romanos, capítulo 8, versículo 29 a 33, Colossenses, capítulo 3, versículo 12, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. A eleição refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. Essa eleição é uma expressão do amor de Deus, que recebe como seus todos os que recebe seu Filho Jesus. A doutrina da eleição abarca as seguintes verdades. A eleição é cristocêntrica. A eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. O próprio Cristo é o primeiro de todos os eleitos de Deus. A respeito de Jesus, Deus declara: eis aqui o meu servo que escolhi. Está em Mateus, capítulo 12, versículo 18. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. A eleição é feita em Cristo pelo seu sangue. O propósito de Deus, já antes da criação, era ter um povo para si mediante a morte redentora de Cristo na cruz. Sendo assim, a eleição é fundamentada na morte sacrificial de Cristo no Calvário para nos salvar dos nossos pecados. Podemos ver em Atos, capítulo 20, versículo 28, e também Romanos, capítulo 3, versículo 24 a versículo 26. A eleição em Cristo é, em primeiro lugar, coletiva, a eleição de um povo. Podemos observar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, e também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Os eleitos são chamados o seu Cristo, ou seja, corpo. Minha igreja está em Mateus, capítulo 16, versículo 18. O povo adquirido por Deus está em 1 Pedro 2, 9. E a noiva de Cristo está em Apocalipse 21, 9. Logo, a eleição é coletiva e abrangente o ser humano como indivíduo. Somente à medida que este se identifica e se une ao corpo de Cristo, a igreja é verdadeira. A eleição para a salvação e a santidade do corpo de Cristo são inalteráveis. Mas, individualmente, a certeza dessa eleição depende da condição da fé pessoal e viva em Jesus Cristo e de perseverança na união com Ele. O apóstolo Paulo demonstra esse fato da seguinte maneira: o propósito eterno de Deus para a igreja é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Isso se refere tanto ao perdão dos pecados como à santificação e santidade. O povo eleito de Deus está sendo conduzido pelo Espírito Santo em direção à santificação e à santidade. Observe Romanos capítulo 8, versículo 14, e também Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 25. O apóstolo enfatiza repetidas vezes o propósito supremo de Deus. O cumprimento desse propósito para a igreja como corpo não falhará. Cristo a apresentará a si mesmo igreja gloriosa, santa e irrepreensível. O cumprimento desse propósito para o crente como indivíduo dentro da igreja é condicional. Cristo nos apresentará santos, irrepreensíveis diante dele, somente se continuarmos na fé. A Bíblia mostra isso claramente. Cristo irá vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmados na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Observe Colossenses capítulo 1, versículo 22 e 23. A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 17.
Também podemos encontrar essa afirmação em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6. E torna-se uma realidade para cada pessoa, consoante seu prévio arrependimento e fé, ao aceitar o dom da salvação em Cristo. Mediante a fé, o Espírito Santo admite o crente ao corpo eleito de Cristo, que é a Igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. E assim ele torna-se um dos eleitos. Daí tanto Deus quanto o homem têm responsabilidade na eleição. Observe Romanos capítulo 8, versículo 29 e também 2 Pedro capítulo 1, versículo 1 ao 11. Vamos falar agora sobre a predestinação. A predestinação significa decidir de antemão e se aplica aos propósitos de Deus, inclusivos na eleição. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo, que é a Igreja verdadeira. A predestinação abrange o que acontecerá ao povo de Deus, todos os crentes genuínos em Cristo Jesus. Deus predestina seus eleitos a serem chamados. Romanos capítulo 8, versículo 30. Também justificados. Romanos capítulo 3, versículo 24. E inculpáveis. Efésios capítulo 1, versículo 4. Adotados como filhos, redimidos, participantes de uma herança, para o louvor da sua glória, participantes do Espírito Santo, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A predestinação, assim como a eleição, refere-se ao corpo coletivo de Cristo, verdadeira igreja, e abrange indivíduos somente quando inclusos neste corpo mediante a fé viva em Jesus Cristo. Agora vamos deixar um resumo. No tocante à eleição e predestinação, podemos aplicar a analogia de um grande navio viajando para o céu. Deus escolhe o navio, que é a igreja, para ser sua própria nau. Cristo é o capitão e piloto desse navio. Todos que desejam estar nesse navio eleito podem fazê-lo mediante a fé em Cristo. Enquanto permanecer no navio, acompanhado do seu capitão, estarão entre os eleitos. Caso alguém abandone o navio e o seu capitão, deixará de ser um dos eleitos. A predestinação concerne ao destino do navio e ao que Deus preparou para quem nele permanece. Deus convida a todos a entrarem a bordo do navio, eleito mediante a Jesus Cristo.